Estou aqui no Colégio Érico Veríssimo, estou aqui com a vice-diretora Maria Cristina. Então, eu trabalho na rede pública há 40 anos. Trabalhei muitos anos em escola particular, como diretora, e sempre trabalhando concomitantemente como estágio. Né? A minha formação é PEB 1, professor primário, e professora de matemática. Professora de matemática. Matemática e física. Começou como professora de matemática? Comecei como professora PEB 1, que seria de primeira a quarta série. Né? E depois comecei a atuar na área de matemática, física, na coordenação e na direção. Certo. Já faz parte da instituição pública. Certo. Consegue visualizar melhoras nos tempos para cá? O que eu noto é assim, a escola ela tem que evoluir, né? Porque nós estamos num processo de evolução do mundo mesmo, né? Então, o que a gente acaba sendo um pouco saudosista seria assim, em termos de disciplina, de tempos atrás, né? De participação mais da família. Isso a gente sente um pouquinho de falta. Falta, né? Um pouco da família, para A participação contínua da família, isso é muito importante para a aprendizagem. Consegue ver melhores no futuro? Sim, acredito plenamente na educação. Eu estou já, como eu falei, há 40 anos, então porque eu confio muito na educação. Confio nos nossos alunos, tanto da rede particular como da rede pública. Todos têm capacidade. O que falta, assim, que eu acho a diferença, que tem um pouquinho, seria assim, da cobrança da família. Da família. Isso. Acho que falta segurança nas escolas da rede pública e na particular. O problema de segurança é assim, bem complicadinho, né? A segurança falta sim, né? Falta assim, um apoio assim, do Estado diretamente, para termos assim, uma pessoa assim, que se pudesse direto ficar na escola apoiando a parte da segurança, né? Como se fosse uma polícia. Seria a ronda escolar, né? Assim, uma ronda escolar, embora tenha ronda escolar, pelo menos uma, mas a gente gostaria que fosse assim, mais ativa, mais frequente, né? Mas embora tenha assim, vou frisar bem que nós temos sim a ronda escolar que dá um bom apoio para nós, de acordo com a necessidade, né? E com relação ao bullying, o que você acha? Então, no bullying é assim, uma coisa muito desagradável, né? Embora sempre existiu, não com esse nome de bullying, que seria o quê? Os apelidos, né? Que sempre teve os apelidos. Então, agora o bullying nós temos que trabalhar muito nas escolas, porque acaba indiretamente e diretamente afetando até o comportamento dos alunos, né? Porque nada do que desagradável a pessoa ser taxada de alguma coisa. Você acha que o bullying na escola pública chega a ser um pouco mais forte que na particular? Eu acredito que seja igual. Acredito que haja igual em ambas as instituições. No caso, né? A particular acaba, né? Mas existe sim, existe. Chegou a piorar um pouco, né? Eu acho assim que o bullying, ele, como eu falei, né, torno a insistir, ele sempre existiu, com outro nome, que seriam os apelidos, né? E o que falta assim, é a conscientização dos alunos quanto à gravidade disso, né? Porque uma pessoa que sofre um bullying, ela pode ficar no resto da vida taxada naquilo, né? Pode afetá-la emocionalmente, muito. Consegue apontar algumas diferenças assim, entre a escola numa instituição particular e numa pública? Então, eu acho assim, que a aprendizagem em ambas as escolas, elas são importantes e são boas. O que eu noto assim, de diferença foi o que eu falei. Eu acho que, assim, que a cobrança dos pais é mais assim, permanente numa escola particular, né? Sabe? Sim, e a escola particular ela tem mais autonomia perante os profissionais. Né? Ela tem o poder de escolher o profissional, enquanto que a escola pública, nós estamos assim num sistema, né? Do Estado. Do Estado mesmo. E tocando nesse assunto do Estado, o que você teria a dizer do Estado com relação à escola pública?
Você acha que falta interesse? Poderia ser? Não, eu até vejo que os nossos cursos no Estado, eles são bons, temos umas capacitações boas para os professores, que até a escola particular acaba até usando certo conteúdo que é aplicado no Estado, em termos de capacitações. O que eu acho que fica assim a desejar seria justamente isso, essa autonomia que nós não temos. Essa rotatividade de professores, né? Essa rotatividade acaba atrapalhando muito o andamento do escola. Tá? Obrigado. Eu agradeço, tá bom? Olá, estou aqui com o Rodrigo. Ele é professor de História aqui no Érico Veríssimo. Reside no bairro Vila Rogalvão. Boa tarde. Boa tarde. Então, você atua em mais alguma área sem ser professor de História? Assim? Não. Atualmente eu só trabalho como professor de História, inclusive somente nessa instituição. Somente nessa instituição? Já chegou a trabalhar em alguma outra? Já trabalhei. Sente seguro com o serviço que você prestou até agora? Não entendi a pergunta. Você se sente seguro com o Se eu me serviço que sinto você... seguro com o serviço que eu prestei até agora? Isso, com o que você conseguiu passar pelos alunos? Olha, as aulas, acho que, no geral, elas sempre estão aquém do que o professor espera, né? Eu acho que, independente do trabalho que o professor esteja fazendo, independente da qualidade, ele sempre espera mais. Até porque se ele não esperar mais, não tem o porquê da profissão. Consegue visualizar melhor dos tempos para cá? Se eu consigo visualizar melhor de uns tempos para cá. Se você vê assim que a instituição pública melhorou. Olha, eu estou há poucos anos na rede, né? Eu comecei em 2008. A única escola em que eu trabalhei além dessa foi o Conselheiro Crispiniano. E assim, minha mãe é pedagoga formada pela USP, trabalhou a vida toda com educação. E acho que é de consenso geral que a profissão professor ela perdeu muito do status ao longo dos anos, né? Dizem também que as instituições pioraram, eu não saberia dizer, mas a situação que a gente encontra é bem aquém do esperado, isso é fato. Tanto em termos de infraestrutura, como em termos de remuneração, a educação realmente está trilhando um caminho complicado. Você consegue visualizar melhoras para o futuro? Se sim, se te ouvir. Sim, eu acho que a tendência é a melhora agora. Eu acho que a gente passou por um declínio que antecede a ascensão. Eu acho que a escola teve um período dourado, decaiu, e agora o que restou é ascender novamente. Porque realmente algumas instituições escolares chegaram ao nível máximo da decadência. Você acha que há desinteresse dos alunos, tanto numa instituição particular quanto na pública? Sim, porque há desinteresse da sociedade como um todo, né? Independente do aluno estudar na particular ou na pública, são jovens e têm acesso às mesmas coisas em casa. Todos têm internet, todos têm seus programas. Hoje em dia, o que acontece? Vocês têm um mundo na tela de um celular. Seriados, desenhos, informação, Wikipédia. A mesma aula que eu dou em sala, vocês encontram em qualquer site de educação. Se vocês quiserem saber história, basta ir a um site confiável que vocês encontram a história do Brasil, história do mundo, enciclopédia virtual, tem tudo. O professor é um mediador entre o aluno e o conhecimento, mas o conhecimento o aluno tem acesso mesmo sem o professor. E eles me dão um giz e uma lousa e esperam que eu distraia vocês, entretenha vocês, sendo que vocês têm um mapa da Roma Antiga em 3D no celular de vocês. Então, há desinteresse por parte dos alunos porque a escola não se atualizou também. E a sociedade como um todo está desinteressada em educação. Porque a gente vive um período de mais-valia. Você é o que você tem. E cultura não é necessariamente o mais importante no momento. Eu tenho uma série de jovens que olham um jogador de futebol que mal sabe escrever, andando numa Ferrari. E eles veem um professor com 2 pós-graduações que anda de ônibus. É uma questão de lógica. Você acha que falta segurança na escola para passar tanto para o professor quanto para o aluno? Segurança para o professor e para o aluno. Bom,
segurança é deficiente, porque realmente o Estado diz que não tem como suprir a demanda. Por exemplo, tem muitas escolas em que a ronda escolar nem passa. Isso todo mundo sabe. Isso quem estuda em escola pública sabe, que é muito difícil você ver a ronda escolar. Mas assim, o que acontece? Eu acho que grande parte da segurança do aluno cabe ao professor. E as mãos dos professores foram atadas ao longo do tempo. Como eu já disse, minha mãe é pedagoga, trabalhou durante muitos anos com educação, e ela me fala das diferenças do que eu encontro hoje aqui para o que ela viveu. Então realmente limitaram tanto a atuação do professor com medo de abusos, porque eu não sou a favor de palmatória nem nada disso, não é essa questão, porque é claro que haviam abusos na época, mas o professor ficou tão limitado que ele ficou nivelado ao aluno. Hoje em dia o professor impor sua autoridade ao aluno gera polêmica. Se o professor grita, o peso do grito do professor com o aluno, de silêncio, de sente, tem o mesmo peso do grito do professor com o aluno. Do mesmo jeito que você desce a uma coordenação, que você desce a uma direção para reclamar que o aluno foi indelicado com você, um grito, uma palavra mais ríspida que você solte em sala para o próprio bem do aluno, para manter a ordem, para manter a disciplina, o aluno chama o pai, o aluno vai à direção, olha, o professor gritou comigo, o professor me ofendeu. Isso não acontecia antigamente. Havia uma barreira entre o professor e o aluno. Ao mesmo tempo em que a quebra dessa barreira é interessante para a educação, porque o aluno também não pode ver o professor como algo inacessível, ela trouxe isso como efeito colateral. O aluno se sente muito nivelado ao professor. Então eu acho que pode ser tratado igual, né? Exato. E eu acho que isso interfere na segurança. Porque a partir do momento em que você não pode controlar o seu aluno, ele se torna um risco para ele próprio e para os colegas. Nesse assunto de alunos, me diga um pouco sobre o bullying. O bullying na sala de aula. O bullying é uma coisa que você pode tentar conscientizar, mas você não tem como coibir. Porque você pode passar a aula toda de olho no seu aluno, mas no caminho para o pátio ele pode chegar no ouvido do coleguinha e dizer: esse é o gordo. Você não tem como controlar as relações sociais dessa maneira. Então aqui no ERIC foi feito um trabalho de conscientização, muito bom inclusive. Eu vi resultados práticos do trabalho que foi feito de conscientização sobre o bullying aqui, mas o bullying é um problema de conscientização pessoal. Tem que partir do aluno. Por mais que a gente fale, vai da índole do aluno, né? Porque não tem como coibi-lo de maneira plena. A gente pode orientar e trabalhar quando já há efetivamente o bullying. É o trabalho de prevenção e o trabalho de uma atitude tomada após o ato, mas inibir completamente o ato não tem como. Enquanto houver uma boca para falar e um ouvido para ouvir, sempre vai haver a piada de mau gosto. Recentemente a gente viu o caso no CQC do Rafinha Bastos, né? Que falou que comeria o filho e a Vanessa Camargo. Isso é bullying. Isso é uma forma de bullying. Então, prevenção, conscientização, mas não dá para acabar com ele. Enquanto houver uma pessoa mal intencionada... Sobre o Estado, assim, em relação aos professores, a instituição pública, você acha que falta interesse do Estado? Sim, sim, de fato. O Estado abandonou a educação. Agora o Estado está tentando medidas nas quais eu acredito que partem do princípio da meritocracia. Essas provas avaliatórias para os professores eu acho correto. É claro que muitos vão discordar de mim, mas eu acho correto, porque eu acho que a classificação por tempo de serviço, embora seja justa por determinado ponto de vista, permitiu que muitos professores se acomodassem, passassem anos sem se atualizar, anos sem ler um livro e se mantivessem na rede sempre pegando aulas, porque o tempo de serviço deles permitia isso. Agora, com essa prova que o Estado de São Paulo implantou, em que o peso da prova garante às vezes a classificação de um professor mais jovem, mas teoricamente mais capacitado, eu acho justo. Isso tem seu lado bom e tem seu lado ruim, porque ao mesmo tempo em que a prova avalia o conhecimento de conteúdo do professor, nada substitui a experiência. Então, o professor,
Então, ao mesmo tempo que isso abre margem para galera mais jovem e exclui alguns oportunistas acomodados, deixa muita gente boa, experiente, que consegue transmitir conteúdo dentro de uma sala de aula, mas que não vai tão bem em provas, porque a gente sabe que tem isso, fora de sala de aula. Mas em linhas gerais, o Estado relega a educação a segundo plano. Isso é fato. Até porque para nenhum governo, ou pelo menos não para um governo que pensa pequeno como o nosso, interessa uma sociedade culta. Porque o nível de corrupção que a gente tem no Brasil, um tipo de político que a gente tem no Brasil, uma sociedade culta ia fazer perguntas que ninguém quer ouvir. É claro que não digo que isso seja geral, é claro que para um governo visionário, uma sociedade culta vale a pena, mas para um governo como o nosso, eu não estou falando aqui com partidarismo, PSDB, PT, PSB, PDT, não. A política no Brasil, em linhas gerais, a estrutura é errada. E para esse tipo de política que nós temos em todos os partidos, não interessa uma sociedade culta. Não interessa. O governo federal é supostamente de esquerda, o governo aqui de São Paulo é de centro-direita, mas as políticas são muito semelhantes. A forma como conduz a educação é muito semelhante. Então, a gente vê que a escola é propositalmente boicotada. Ela é propositalmente boicotada. É claro que isso não é verdade absoluta, é o meu ponto de vista. Muitos professores podem discordar. Mas, ao meu ver, a escola é propositalmente sabotada para que a gente saiba votar. Sem pensar no que está votando. Obrigado. Você acha que tem algum modelo para o qual possa se inspirar ou seguir? Olha, por exemplo, progressão continuada. Progressão continuada, que é um princípio que veio de fora. É um princípio que veio de fora. E não funciona aqui. Funciona lá fora. Por quê? Porque aqui a progressão continuada virou aprovação automática. O princípio da progressão continuada é o da construção do aluno gradativamente. Então o que acontece? Se o aluno no primeiro ano do ensino médio não atingiu suas metas, ele vai para o segundo. Mas durante o segundo ano ele terá um acompanhamento paralelo às aulas para sanar aquelas dificuldades que ele teve no primeiro. Sem que ele perca o ano. Bom, só que aqui no Brasil a gente não tem meios de fornecer essa assistência paralela às aulas. Então o conteúdo em que ele ficou deficiente no primeiro, ele vai permanecer deficiente no segundo e não vai conseguir acompanhar o conteúdo do segundo. Então, devido a isso, a essa progressão continuada que aqui se tornou aprovação automática, que a gente vê aberrações como um aluno do terceiro ano do ensino médio que não sabe ler, que não sabe escrever, porque ele veio com deficiências lá do começo que não foram sanadas em nenhuma das séries. Agora, políticas em que nós poderemos nos espelhar. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma avaliação da sociedade. Por que essas políticas não deram certo aqui com progressão continuada, que a gente se inspira lá fora? Porque a gente tem que implantar políticas educacionais de países de primeiro mundo num país de terceiro. O que a gente precisa não são de políticas de países que têm sociedades mais desenvolvidas do que a nossa. A gente precisa de políticas que se enquadrem à nossa sociedade para que ela se desenvolva. Então, eu realmente estruturalmente, eu não vejo um modelo. Mas é algo que deve ser pensado por quem está mais capacitado do que eu. Né? Quem formula esses caderninhos do Estado, quem formula a nossa grade curricular, deve estar antenado com as tendências e tem condições de responder melhor. Obrigado. Opa, eu que agradeço. Prazer. Olá, estamos aqui com Milene Ormigo, coordenadora do Colégio EBE. Gostaria um pouco de você, um pouco assim, para a gente entender de quem que estamos falando. Sim, estou há 17 anos na educação, eu sempre trabalhei na única escola aqui, na EBE Objetivo, e estamos desde o berçário até o ensino médio. Ah, certo. Você já trabalhou, no caso assim, na instituição pública?
Não, nunca trabalhei na pública, como eu sempre disse, sempre trabalhei na única escola, foi essa, como coordenadora. Gostaria muito de trabalhar no ensino público porque traz uma boa bagagem de quem são os alunos, de como são tratados, qual é a parte da coordenação, isso seria muito importante. Você se sente segura com o que você fez até agora, com relação aos alunos? Sim, porque além de ser uma coordenadora, sempre estou fazendo outros cursos fora do colégio, nós temos também o apoio do Colégio Objetivo, né, que seria central, onde eles oferecem mais cursos para a gente, tá? Não só para nós que somos coordenadores, mas quanto para os professores. E isso forma um grande grupo pedagógico, dando apoio, dando toda a estrutura para os alunos. Você consegue ver melhorias na área assim, da educação de uns tempos para cá? Muita melhoria, principalmente na nossa escola, há 12 anos atrás, nós não éramos um sistema objetivo de ensino. Com o ingresso do sistema objetivo, mudou muito. Então, capacitou todos os professores são capacitados anualmente, trouxe melhorias para a parte da educação dos alunos, entendeu? Sempre está tendo novos conteúdos, novas mudanças, e isso sempre faz parte, isso é muito importante. Certo. E consegue ver melhorias para o futuro? Com certeza, na nossa escola nós temos intenção de continuar sempre com o sistema objetivo, incluindo cursos à noite e tentando colocar também a faculdade, o ingresso da faculdade. Então esse seria nosso objetivo para daqui a uns 2 ou 3 anos. Certo. Você acha que falta interesse dos alunos, tanto em instituição pública quanto numa particular? Olha, na particular, você tendo uma boa coordenação, uma boa direção, você consegue motivar todos os alunos. Na pública fica um pouco mais difícil, porque você tem um número de alunos muito maior dentro da sala de aula, talvez os professores não são tão motivados, então acaba assim, havendo desinteresse por parte dos alunos na escola pública. Isso já não acontece, pelo menos aqui não acontece na particular, você consegue envolver todo mundo, né, tanto professor quanto aluno, e o rendimento acaba sendo melhor. Certo. Você acha que falta a participação dos pais com relação aos alunos, com a escola? Sim, alguns pais deixam porque a escola faça toda a parte da educação, né, e eu não vejo dessa forma. Para ter um bom desempenho, o aluno tem que estar integrado, tanto a família quanto a escola, né, para ter um resultado excelente no final do ano. Certo. Você acha que falta segurança para o aluno dentro da escola? Quando o nosso aluno ele entra, né, no início do ano, ele entra para a nossa escola, ele tem um apoio total, tanto das monitoras como da coordenação e dos professores. Justamente por quê? Porque aqui dentro tem um número reduzido de alunos por sala de aula. Então, todos os alunos são conhecidos pelo nome, eles conseguem ter uma boa orientação da coordenação, da direção quando é necessário. Então, aqui dentro não, eu acho que eles têm uma boa segurança sim. A gente tenta sanar todos os problemas da melhor forma possível. E o que você acha com relação ao bullying? É uma coisa que sempre ocorreu, mudou de nome agora, recentemente, né? Isso ocorre desde que existe escola. Todas as escolas têm que se empenhar para que isso acabe, porque assim, nós somos os melhores orientadores, né? Coordenação, professores. É uma coisa que ocorre desde a infância, se não for curado, leva para a vida adulta. Tá? Então, eu acho que a escola é a peça fundamental para sanar esse tipo de dificuldade entre os alunos. Passando palestras, conversando, tendo o apoio de uma psicopedagoga, é o que nós temos aqui. Certo. Você consegue apontar algumas diferenças entre uma instituição pública e uma particular? Com certeza. A pública seria tão bom quanto se não tivesse essa progressão continuada, ou seja, o aluno não repete, só repete nos finais dos ciclos. Isso seria um pontinho negativo, isso não ocorre na particular, que o aluno ele é cobrado de uma tal forma que se não passar no final do ano, não conseguir atingir o número total de pontos, ele é reprovado, né? A infraestrutura de uma escola pública não tão adequada, coloca um número muito grande de alunos em sala de aula. Professores, algumas vezes, não são tão motivados quanto na particular.
E os cursos preparatórios, apesar da escola pública dar também, mas a particular, no nosso caso, que ocorre uma vez por ano, incentiva muito mais os professores, entendeu? Eu acho que é um dos pontos, alguns pontos que eu posso te falar da escola pública para particular. Agradeço, muito obrigado. Obrigada, eu preciso das ordens. Estou com ele, professor Nelson de Alves, professor de Biologia no Colégio EBE, reside no bairro Tranquilidade, 44 anos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, você pretendia fazer outra área sem ser atuar na, vamos dizer assim, ensinar os alunos? Sim, Pretendia ser o que no caso? veterinário. Veterinário. Se não fosse biologia, veterinário. Você atua ou atuou no serviço público? Atuo Como professor também? como professor. Eu trabalhei em laboratório. No laboratório? Na FURP. Como que é? 17 anos. 7 anos? 17 anos. Na área de laboratorial. Fábrica de remédio. Interessante. Você se sente seguro com o serviço que você prestou até agora? Não, depende da visão de cada um, né? Entendeu? Hoje, se você for ver o estudo no Estado, é difícil a área da educação. Totalmente diferente do que a gente tinha há muitos anos atrás, no tempo do seu pai, no tempo da sua avó, entendeu? Muito difícil. Eu sou formado no Estado e não me arrependo nem um pouco disso. Agora, hoje, o que acontece hoje dentro de uma escola particular é uma habilidade. Hoje, os pais, em geral, preferem muito uma empresa privada, colocar seus filhos, né? Do que uma escola do Estado. Eu não me arrependo de nada, não. Já tive vários projetos. Como hoje eu tenho um projeto, estou trabalhando nele dentro do Estado. O senhor consegue visualizar melhoras na estrutura da escola pública e na particular dos tempos para cá? Tranquilo. Totalmente diferente, cara. Hoje quem tem um poder aquisitivo melhor, que é o meu caso também, assim, a gente prefere uma habilidade, a gente prefere um estudo melhor, a gente prefere preparar nossos filhos melhor. E a gente vai encontrar isso hoje na escola particular, certo? Então a gente não vai conseguir mais isso numa escola do Estado, infelizmente. Eu vejo coisas assim também dentro da escola do Estado, porque aqui você consegue, por exemplo, seguir um programa, né? Onde você consegue passar para os seus alunos, né? Mais fácil. Agora, na escola do Estado, eles montam uma apostila onde você ensina genética no primeiro colegial, depois você ensina o que é célula no terceiro colegial, entendeu? Totalmente sem estrutura. Você consegue ver melhorias assim para o futuro? Eu sou professor porque eu consigo, eu ainda acredito. Eu sou professor porque eu quero, não porque eu caí de paraquedas. Entendeu? Eu quis ser. Agora, se você for parar para pensar um pouco, tudo tem conserto, cara. Depende só das pessoas, né, que estão no poder, né, a burguesia, infelizmente. Nós fazemos parte hoje do proletariado. Então, tem muita coisa que acontecer. Mas depende de quem tem o poder. Né? E nós somos uma classe muito desunida. Né? Muito desunida. A classe dos professores é muito desunida, infelizmente. Você acha que falta interesse dos alunos, tanto na instituição pública quanto na privada? Mais do interesse dos pais. Desinteresse dos pais. No Estado, principalmente. Eu tenho vários casos, né, que se eu for ficar aqui, eu fico te contando até amanhã. Entendeu? Mas às vezes a gente vê que o aluno não tem estrutura que ele não traz de casa. Ele não consegue trazer de casa a estrutura. Entendeu? Agora, numa escola particular, como o pai, ele já tem uma visão do que é o estudo dentro de uma escola particular, ele vai cobrar. Porque ele está investindo. E se ele está investindo, eu sou um deles. Se ele está investindo, eu vou cobrar.
Não fazem Falta essa nada. cobrança dos Para pra pais. pensar um pouco. O que o aluno faz? Ele não paga um IPTU, não paga um INSS, não faz nada, né? Nada. Só estudo. Ainda bem com notas baixas, ainda dão risada. Se fosse no meu tempo, a minha mãe, ela ia fazer uma cobrança diferente. Só que é o seguinte, hoje eu falo para você uma coisa. Você é jovem, tá? Conheço o pai do entrevistador, que também é meu amigo de profissão. E eu vou te falar uma coisa, cara. Hoje nós não somos mais pais. Nós somos gênios. Seu desejo é uma hora. Diferente do meu tempo. Meu tempo, meu pai falava assim, você espera dia 10, espera dia 25. Aí ele não falava de que ano. Então eu aprendi a trabalhar cedo. Vocês não. Vocês têm tudo na mão. Vocês pensam e é realizado. Você entendeu? Quando que eu podia ter um notebook na minha mão, rapaz? Há 200 anos atrás. Lógico que não era um notebook, era outras coisas, mas eu não tinha recurso nada. Meu recurso era meu caderno, meu lápis e meu cérebro. E continuando com esse assunto assim, de alunos, como o senhor comentou, na sociedade, o que o senhor acha com respeito ao bullying? O bullying existe desde que o mundo é mundo, certo? Mas tem que ser feito alguma coisa. Acho que precisa ter feita mais segurança dentro da escola. Não, sem dúvida. Mas não é só isso, sabe, Vitor? Às vezes o próprio aluno, ele faz um tipo de bullying em cima do outro, só para ele mostrar que ele é o tal. Só que em vez de os amigos às vezes repreenderem ele, aquele que está fazendo bullying, para com isso e tal. Não, achei engraçado. E por achar engraçado, aquele outro cresce, né? Eu sou o cara. Não é bem assim, sabe? Mas fora isso, existe o bullying. Às vezes o professor ele tem que detectar, cara, o que está acontecendo. Entendeu? Por que aquele aluno é retraído? Por que aquele aluno ele não quer participar? Por que, sabe? Às vezes, dentro da própria classe, ele está sofrendo um bullying e você não está sabendo. É fácil criticar, cara. Eu quero ver você ser eu. Entendeu? Criticar é fácil. Agora eu quero ver você ser eu. Você tem que detectar. Então, o bullying, ele dá para ser, como é que fala? Bloqueado, sim. Só que tem que ter a ajuda, principalmente de vocês que estão ali. Porque não é bullying só entre os alunos. Existe bullying dentro do emprego, existe bullying entre o professor e o aluno. O próprio aluno fazendo bullying com o professor. Entendeu? Existe tudo isso. Não é, às vezes as pessoas colocam um parâmetro e só bullying entre o aluno e o aluno. Não. Em todas as áreas existe bullying. E isso eu acho que é uma coisa terrível. Porque sabe o que acontece? Às vezes o bullying, eu penso assim, sabe? É que nem o ladrão. Na minha opinião, o ladrão, ele rouba porque ele não tem competência para trabalhar e ganhar. Então ele rouba de quem trabalha e ganha. Certo? O bullying é a mesma coisa. Como eu não tenho competência para ser uma pessoa do bem, ou ser, como é que fala? Observada e ter meu próprio brilho, tá certo? Naturalmente, tá ok? Então, é assim que acontece. Você poderia apontar uma diferença entre alunos da instituição particular e da rede pública, sem ser o poder aquisitivo? Não, foi o que eu falei, eu acho assim, existe muitos bons alunos na rede do Estado também. Só que é o seguinte, o que falta às vezes é estrutura, e às vezes o que acontece é o seguinte, porque o professor de lá é o professor de cá. Só que o que acontece é o seguinte, é o interesse às vezes do aluno, do próprio pai e da sociedade, cara. Você tá entendendo? E aqui também, por que aqui eu vou falar que não, todo mundo aqui é 100%? Não é, não. Tem gente que é muito interessada e tem gente que não é. Mas veja bem, às vezes também tem eu sempre falo isso, vou repetir. A detecção do que o aluno realmente ele tem aptidão. Às vezes você gosta muito de exatas e o outro gosta muito de humanas e assim vai, certo? Você tem que respeitar o lado do aluno, que às vezes não tem esse respeito e o aluno, agora tem aquele que é fogo, gosta de nada. Entendeu? Sabe aquele que não gosta de nada? Então, esse aí é terrível. Às vezes eu acho que é um investimento que a mãe está fazendo que não está valendo a pena. E no Estado, o que acontece é o seguinte, tem alunos que são muito bons.
Às vezes aquele aluno vai com a maior intenção do mundo para estudar, mas os outros às vezes não deixam. Por quê? Porque às vezes não tem capacidade, começa a carregar você junto. Só que às vezes você é tão bom, e às vezes você é tão cabeça fraca, que você vai junto. Quando você vai ver, você já está metido. É onde eu vejo a droga, onde eu vejo a bebida, onde eu vejo vícios que, sabe, poderiam ser evitados nessa parte. Às vezes, uma pessoa tem o bullying, como você falou da primeira parte, ou você vai fumar um comigo, você vai cheirar, ninguém vai saber, sabe? Isso é um tipo de bullying também. Eu não estou carregando você junto, e você é cabeça fraca, ou às vezes você quer me agradar, porque eu sou o cara, e você, quando você vai ver, você está perdidinho na vida. Na sala de aula, o aluno passa a não ser medido pelas suas notas e sim pela popularidade. Agora, voltando um pouquinho no seu assunto, o que eu acho é o seguinte, a diferença é a preparação de um aluno que ele, por exemplo, um aluno que é formado aqui dentro, desde o primeiro ano, não tem dificuldade nenhuma. Agora, um aluno que vem de fora, ele tem muita dificuldade. Até ele se adaptar, quando ele vem de fora, que eu falo, é da escola do Estado, se adapta. Depois ele se adapta, também ele não quer sair. Quando ele sai, é uma regressão, eu acho. Entendeu? Agora, quando ele sai daqui para ir para o Estado, tá de boa. Vivi para o céu. Ou seja, porque ele vai regredir muito, principalmente na parte de matéria. E nessa situação, você acha que falta interesse do Estado? Totalmente. Totalmente. Ele não te dá um recurso para você trabalhar. Se você tivesse recurso, cara, nossa. Mas só que eles não te dão recursos. E agora com esse negócio de se associar a conselho tutelar, por exemplo, que você às vezes tem um problema muito grave. Você manda para eles, mandam de volta porque a culpa é do professor, tudo é culpa do professor. Você não tem ninguém do seu lado, cara. Você não tem ninguém do seu lado. Sabe? Tem você até às vezes tem um diretor legal, você tem um coordenador legal, mas poxa vida, eles também não podem fazer muita coisa por você. Porque quando chega lá nos peixes grandes, entendeu? Aí é bloqueado tudo que você faz. Então, é assim, eu sempre falo que o Estado, ele é pai e padrasto. Ele é pai agora, aí quando você ficar mais velho, ele vai te virar seu padrasto. Quando ele virar seu padrasto, não vai mais. Por isso que eu ainda prefiro uma instituição particular, porque você ainda se sente professor. Você não fica dependente do Estado. Você se sente professor. Tá bom? Eu acho. Ainda tem bastante diferença. E essa diferença foi feita pelo próprio governo. Tá? Que a gente tem ainda as instituições particulares para trabalhar, mas isso a gente não chega assim. Para a gente se sentir um pouco honrado. Certo? Certo. Tá bom, professor? Obrigado. Obrigado. Nada. Agradeço muito.